Então, mais uma vez, boa noite, né? Agora estamos gravando a aula. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. E a gente segue, então, com o nosso curso de Sociologia e Antropologia Jurídica, estudando o tema da solidariedade do fato social a partir do pensamento de Émile Durkheim, certo? O pessoal em português chama ele de Durkheim mesmo, pode deixar em Durkheim, mas preciosismos, né? Durkheim. Enfim. Semana passada, vocês devem se lembrar, a gente estudou o surgimento da sociologia ali com Comte, né? Com a ideia dele do positivismo, que era transformar a análise da sociedade, que até o advento do pensamento daquele autor, ela tinha um caráter quase que essencialmente filosófico, e tentar fazer com que a análise da sociedade ela tivesse uma vinculação maior ao método científico e menos às subjetividades de cada pensador. E Comte avançou muito na intenção dele, mas vamos dizer que ele era um tanto emocionado demais. Ele começou defendendo as regras do método científico, terminou literalmente fundando uma igreja. Foi muito influente em certos meios, especialmente aqui no Brasil, nos meios militares, e nisso serviu de influência até para a proclamação da nossa república como discurso ideológico contra a ordem imperial monárquica. Mas, enquanto cientista, enquanto autor, hoje não é um pensamento assim tão relevante, justamente porque no positivismo de Comte falta um bocado de método. Então, a gente não encontra tantas respostas para as perguntas que, assim, aparecem um tanto óbvias quando você se debruça sobre aquela obra, que é, ok, a sociologia ela deve receber uma abordagem científica. Legal. Como eu faço essa abordagem científica? Para além da defesa da ciência contra o irracionalismo e contra o pensamento místico, como que eu faço ciência? Qual que é o método? Andréia chegando. Oi, Andréia, boa noite. Deixa eu desmarcar isso aqui, então. Como que se faz, de fato, ciência pensando na sociedade? E essa é a contribuição do Durkheim. E por isso que ele sim, segue relevante, não só como sinal ideológico, como um autor de relevo histórico para a ciência que a gente está estudando, mas ele segue relevante porque os métodos e temas que ele adotou na pesquisa dele seguem relevantes e seguem atuais. Claro que a ciência sociológica não parou em Durkheim, mas a forma de fazer sociologia dele, ela segue relevante e ela segue prática. A gente consegue, a partir da obra de Durkheim, entender um pouquinho melhor a sociedade, entender um pouquinho melhor o funcionamento das instituições e dos fatos sociais, ok? Então vamos apresentar o nosso autor. Vou botar aqui em tela cheia, porque dá para ver melhor, né? Então esse simpático senhor da foto é Émile Durkheim. Ele nasceu em Épinal, na França, no ano de 1858. Morreu em Paris no ano de 1917. Então ele é um autor que nasce após a Revolução Francesa, que já cresce num ambiente revolucionário e num ambiente republicano, e que vai... A Cláudia chegando. Cláudia, boa noite. Oi, boa noite. Andréia, boa noite, professor. Oi, Andréia, boa noite. Eu te dei boa noite quando você entrou, não? Não. Dei Você tava sim. falando. Acho que foi na hora que Não. estava carregando. Dei sim. Ah. Entrei atrasadinho um pouquinho. Não, sem problemas, tudo bem.
Então ele vive aquele momento louco de intensas transformações para a história do mundo, que foi a virada do século XIX para o século XX. Período das grandes revoluções, período da afirmação dos valores da Revolução Francesa sobre todo o Ocidente, período da Segunda Revolução Industrial e período que já estava semeando aquilo que veio a ser o fundamento das grandes guerras mundiais do início do século XX. Inclusive, ele morreu durante a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917. E coube a Durkheim transformar a intuição e a proposta de Comte a partir do positivismo, e ele era um grande admirador e um grande leitor de Comte, em algo que de fato fosse uma ciência. Durkheim estudava filosofia na França. Ele era visto pelos professores dele como radical demais na crença sociológica dele. Era uma ciência nova, né? E vamos dizer que ele não era dos melhores alunos da turma. Ele se formou agregação, que seria o equivalente a uma pós-graduação, que permite você atuar no que seria um curso de mestrado para formar professores secundários. Então ele concluiu a agregação dele, concluiu a pós dele, em penúltimo lugar na turma, não conseguiu grandes empregos por causa disso, ficou trabalhando em escolas rurais. E foi buscar melhores oportunidades na Alemanha. Na verdade, na Prússia, né? A Alemanha ela ainda estava se unificando naquele período. Então, ele se mudou para o outro lado da fronteira e na Alemanha tomou contato com uma outra forma de ver o pensamento filosófico e de outra forma de ver o pensamento das humanidades. Os franceses, né? A gente fala ali em pensamento dos autores que vêm da França, eles têm uma tradição que é chamada de filosofia continental. Vocês sempre precisam anotar, isso é mais uma curiosidade histórica mesmo, que vem ali do pensamento de Descartes, do discurso sobre o método, que é essa ideia de fazer do pensamento humano uma coisa linear, uma coisa de lógica, uma coisa bem árida, textos longos, textos bem elaborados, mas que são muito ligados na forma, e até numa forma um tanto lógico-matemática de construção do pensamento. E ele vai para a Alemanha, e o pensamento alemão ele já é bem diferente, a cultura, a característica da sociedade alemã é diferente quanto a isso. É muito mais focado em questões práticas. Então ele desenvolve muito as teorias dele sociológicas na Alemanha, e quando ele volta para a França alguns anos depois, ele já é, de fato, uma grande autoridade nos temas do estudo da sociedade, e ele consegue posições nas maiores universidades de Paris. E com isso, ele transforma, de fato, a sociologia numa disciplina acadêmica, até porque ele funda a cadeira de sociologia, antigamente chamada de Sorbonne, hoje Universidade de Paris. Então, o primeiro professor de sociologia do curso de filosofia da Sorbonne, que depois acabou se tornando uma graduação em sociologia, foi criado por Émile Durkheim. E como esses cursos tinham por objetivo, basicamente, a formação de professores, isso significa que toda uma geração de educadores ouviu e participou das aulas de Durkheim. Então, ele influenciou gerações e gerações e gerações, porque ele ali, por um bom par de anos, era literalmente a única pessoa ensinando essa disciplina para todos os professores em formação na França. Então, ele com isso, de fato, se Comte fundou a sociologia, Durkheim foi o cara que, de fato, a transformou em uma disciplina acadêmica e a transformou em uma ciência. Qual que era o objetivo? O que Durkheim queria? Ele tinha por objetivo encontrar formas para entender por que algumas sociedades se mantinham coesas e outras não se mantinham coesas, numa era de tantas transformações
políticas, religiosas, econômicas, como foi a época das revoluções. Tem um romance, eu não sei se vocês curtem ler, normalmente estudante de direito gosta de ler, não só coisas jurídicas. Espero que vocês estejam entre essas pessoas. Não sei se vocês curtem romance, ou vocês só estão focados em doutrina e lei seca. Tem um romance chamado Um Conto sobre Duas Cidades. Um Conto de Duas Cidades, depende da tradução. Tem um livro chamado Duas Cidades, escrevi no chat, escrevi errado. Duas Cidades. Tem um livro chamado Um Conto de Duas Cidades, que acontece, a história se desenrola durante a Revolução Francesa e como as transformações sociais que levaram à Revolução Francesa são percebidas dos dois lados do Canal da Mancha. Então, tanto em Londres quanto em Paris. Por que que um país viveu revoluções e convulsões sociais e o outro não? Por que em alguns países as instituições sociais mantêm a paz, a coesão e a harmonia na sociedade e em outros não? Então, entender esses processos das diferenças entre as sociedades e entender esses processos de como as coisas se transformam e de como as coisas fluem na relação entre os indivíduos e a comunidade era a missão e era o objetivo dos estudos de Durkheim. Certo? E aí fica a dica, a indicação de leitura. Se eu achar o PDF, eu mando lá no grupo. Aliás, vocês viram que eu mandei PDF de 2 livros do Durkheim, que é o livro das regras do método sociológico e o livro O Suicídio. E nós vamos comentar os dois na aula de hoje, por isso eu mandei os PDFs. Para o nosso autor, a gente pode dizer de uma maneira bem resumida que a sociologia é a ciência das instituições. Essas frases sozinhas não significam muita coisa, mas eu acredito que no curso aí da nossa aula, na medida em que eu for me aproximando e ajudando vocês a se aproximar da obra do autor, essa frase ela ganhe mais sentido e que vocês consigam entender o que eu quero dizer com ciência das instituições. Aí. As principais obras... A Charisse chegou. Charisse, boa noite. Bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. Até que não atrasou tanto, né? Não, eu tive que socorrer minha avó. Ela tá bem? O que aconteceu? Tá bem, é que tentaram assaltar a casa dela. Nossa. Aham, eu tive que... Mais idosa, né? Daí ela ficou preocupada, eu tive que dar uma corridinha ver ela. Mas não aconteceu, né? Ela tá bem? Não, graças a Deus. Tá bem, aham. E não roubaram nada também? Não aconteceu nada? Não. Não aconteceu porque dela tava em casa, né? Daí acho que se assustaram. Ah, que bom. Que bom. Então, vamos seguir aqui, gente. Então, Durkheim ele escreveu algumas obras durante a sua vida. E as 4 principais, e as 4 que seguem em estudo até hoje, são essas que vocês estão vendo na tela. Um livro chamado Da Divisão do Trabalho Social, onde ele explica a transição da sociedade pré-revolucionária para aquilo que a gente convenciona chamar em sociedade moderna. O livro sobre as regras do método sociológico, em que ele acaba organizando e trazendo um caráter de fato científico e metodológico para o pensamento de Comte, e também construindo seu próprio pensamento a partir daí. Tem um livro que é um clássico, que é talvez a obra mais lida de Durkheim, que é o livro sobre o suicídio. E o último livro que ele escreveu, que ele publicou nos seus anos finais de vida, que é o Formas Elementares da Vida Religiosa, onde ele analisa o fato social da religião.
Tá certo? Então, esses são os livros. Eu mandei 2 deles. E o primeiro ponto que nos interessa é essa questão do método sociológico. Que é uma questão que eu coloquei para vocês desde a primeira aula, que é a grande dificuldade do estudo de antropologia e a grande dificuldade do estudo de sociologia. Como um autor, como um pesquisador, como um cientista, consegue ser objetivo ao analisar a sociedade. Porque quando a gente está fazendo um estudo de uma sociedade, existem 2 possibilidades. Vamos ver se vocês concordam comigo, se faz sentido para vocês. Possibilidade 1, situação 1. Eu, individualmente, estou inserido em uma determinada sociedade. E aí eu me proponho a estudá-la. Só que quando eu me proponho a estudar uma determinada sociedade, eu não consigo, por fazer parte daquela sociedade, ter o distanciamento, ter a separação entre eu e o objeto da minha pesquisa, para olhar para aquela situação de forma isenta. Então vamos pensar na nossa sociedade brasileira, terceiro-mundista, contemporânea, subdesenvolvida, em desenvolvimento. E eu e vocês, como observadores, como cientistas sociais, vamos tentar, por exemplo, entender o fenômeno do crime no Brasil. E é difícil a gente ter a frieza de analisar o crime no Brasil quando faz 1 minuto que eu recebi a informação de que uma de vocês teve uma tentativa de assalto na família. O problema é muito próximo, é muito nosso. É diferente do matemático fazendo contas num caderno ou numa calculadora científica. É diferente do astrônomo no telescópio olhando as estrelas. É diferente do físico fazendo experimentos com objetos. É diferente do químico manipulando elementos para verificar covalências e para verificar o resultado da interação entre eles. Nós somos parte do problema que nós analisamos. Então a gente não consegue ter o distanciamento para não ter uma visão ou enviesada. Então eu vou analisar o fenômeno do crime do Brasil, mas eu já tenho uma posição sobre aquilo. Sobre o que eu acho que é a causa e sobre o que eu acho que é a solução. E aí, tendo uma posição enviesada, acaba que o que eu faço não é ciência, porque a minha resposta já está colocada na pergunta. Vejam, por exemplo, as discussões a respeito de criminalidade que a gente escuta na política, no Congresso Nacional, nas ruas. Entre o são todos vítimas da sociedade e o bandido bom é bandido morto. Quando eu digo que todo criminoso é vítima da sociedade, é vítima da desigualdade, é vítima do capitalismo, eu já estou dando a solução do problema antes mesmo de eu me debruçar sobre ele. Quando eu digo que criminosos, eles são elementos que fogem da normalidade, que violam as regras do convívio social e que devem ser retirados do convívio ou eliminados, eu também já estou dando a resposta para o problema antes de analisar o problema. Então, as ciências sociais em geral e a sociologia especialmente, ela vai ter essa dificuldade de um lado, que é, eu não sou parte, eu sou parte inserida, parte diretamente interessada no problema. Ou, o que é ainda pior, é o estudo realizado por pesquisadores, por sociólogos, por cientistas, que não fazem parte de uma determinada sociedade. Então, vamos supor que eu, Rafael, resolva realizar aí uma pesquisa sobre o comportamento dos povos do norte do Ártico. Aí eu pego o avião, vou até a província mais ao norte do Canadá e fico ali um tempo observando
as interações do povo inútil. E aí eu vou ter uma visão objetiva, porque aquela realidade não me diz respeito, não tenho nenhum apaixonamento, não estou envolvido com as questões e com os problemas daquela sociedade. Mas, por outro lado, eu sou aquele sujeito que olha de fora. Então, eu não conheço a simbologia, eu não conheço o gestual, eu não conheço o significado das cerimônias, eu não conheço a espiritualidade, eu não conheço o significado simbólico das trocas econômicas. Então, a minha análise ela é vazia por distanciamento. Então, vocês veem que a gente tem um problema. A sociologia, o tempo todo, ela se depara com esse problema, que é o problema da objetividade. Como eu vou ser objetivo com um problema que é meu? Ou como eu vou, de fato, produzir conhecimento relevante sobre um problema que não é meu? Durkheim, lá nas regras do método sociológico, ele vai criar um mecanismo, ele vai propor um mecanismo, para que nós consigamos observar os fatos sociais de maneira científica. Em primeiro lugar, ele se afasta da ideia de que é possível uma análise imparcial da sociedade. Eu não consigo, estando contido num conjunto, ter um olhar para a totalidade dele. Mas eu devo, por uma questão de honestidade, tentar ser o mais imparcial possível. E como é que eu faço isso? Eu faço identificando na sociedade aquilo que são os fatos sociais. E eu já vou explicar o que é fato social. Mas eu vou explicar agora e depois eu volto aqui e fico fora de ordem. O que é um fato social? E essas palavras são do próprio Durkheim. Essa definição aqui. Toda maneira de fazer, fixado ou não, peraí. O que é um fato social? Toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo coação superior. Toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação superior. Toda sociedade tem fatos que se repetem, que são costumes, que estruturam a sociedade e que fazem com que os indivíduos tenham que obedecê-los como normas. Então, toda sociedade vai ter regras de parentesco, vai ter uma ou mais de uma religião instituída, vai ter um sistema econômico com uma moeda, vai ter uma língua e a partir de uma língua a construção de uma cultura, vai apresentar uma determinada organização política e por aí a gente vai. Por outro lado, toda a sociedade vai ter crime, toda a sociedade vai ter degeneração, toda a sociedade vai ter suicídio. Cada uma dessas coisas que são acontecimentos sociais que têm relevância no sentido que nos obrigam à obediência, porque fazem parte da nossa vida enquanto regra coletiva, são fatos sociais. O pesquisador, ele deve olhar para o fato social, então ele deve olhar para o crime, ou ele deve olhar para a religião, ou ele deve olhar para as relações de parentesco, ele deve olhar para os ritos de casamento, por exemplo, ele deve olhar para a estrutura da língua como dados, como informações. Então, não importa a minha posição, minha, Rafael, a respeito das origens do crime. O crime é um fato social. Ele acontece na sociedade. Por causa do crime, existe um aparato social, um outro fato social, que é a lei repressiva criminal. Por causa do crime, existe um outro fato social, que é
de que as pessoas buscam mecanismos de proteção. Se armam, constroem muros, constroem portões altos, muros e grades. Então, o que eu devo fazer é entender esse fato social. E todo fato social, ele vai ter origem em outro fato social. Os fatos sociais explicam uns aos outros, interferem uns nos outros, influenciam uns aos outros. Então, como eu vou entender a sociedade? Identificando os fatos sociais, e a partir dessa identificação, eu vou comparar diferentes sociedades para saber o que em uma sociedade está presente e em outra não, o que em uma sociedade é efetivo e em outra sociedade não, para a partir daí tirar conhecimento sobre as causas e as consequências dos fatos. Ele vai fundar uma escola e uma metodologia de pensamento que é o chamado funcionalismo. Todo fato social gera instituições. A família é um fato social, aí surge a instituição, família, o casamento. O trabalho é um fato social, aí surgem as empresas, surgem as associações, surgem as formas de organização e exploração do trabalho. A política é um fato social, surgem as instituições, o direito, os partidos, os parlamentos. E a sociedade nada mais é do que um sistema. Um conjunto de partes autônomas que funciona como uma coisa só. Então, importa muito pouco para o método sociológico do Durkheim a posição de cada indivíduo a respeito dos fatos sociais. Pouco importa se você foi vítima de crime, pouco importa se você é politicamente ativo, pouco importa se você está dentro de uma relação amorosa ou afetiva, pouco importa se você trabalha ou não e o que você pensa a respeito do trabalho. A questão é como a sociedade está estruturada a partir dessas instituições. O exemplo que ele dá para a gente entender esse método dele é a questão do suicídio. E que eu acho o livro dele mais instigante. Eu mandei 2 para vocês lerem. Eu, se tivesse que escolher um para ler, pelo prazer de ler um bom livro, eu leria O Suicídio. E qual que é a ideia de tratar o suicídio como um fato social? Se você olhar a história aí da religião e da filosofia, você vai ver o quê? Que o tema do suicídio ele sempre vai ser tratado nessa história como uma questão individual. Então, ou você vai ter um tratamento do suicídio como pecado, então uma questão espiritual do indivíduo que deseja romper os seus laços com a divindade e com a comunidade. Ou você vai ter uma postura psicológica do indivíduo que, por loucura, perde a razão de viver e, perdendo a razão de viver, atenta contra a própria vida. O método sociológico de olhar para a questão, ele não vai negar a explicação filosófica de cada indivíduo ou afastar os problemas psiquiátricos, psíquicos envolvidos em algumas situações de suicídio. Até porque a gente está falando de uma obra do século XIX, né? Hoje a gente sabe muito mais a respeito do funcionamento da mente humana do que naquela época. Mas não são perspectivas que se excluem. A ideia do Durkheim para entender o suicídio enquanto fato social é por que em algumas comunidades há mais suicídios do que em outras? E aí comparando, porque o suicídio está presente em certa medida em todas as comunidades. Comparando os outros fatos sociais presentes em diferentes comunidades, ele consegue entender o quê? Quais são os fatos que determinam as taxas de suicídio?
Por que que em uma população tem mais suicídio do que em outra? Por que em um grupo social tem mais gente disposta a tirar a própria vida do que em outro? Então ele vai partir, em primeiro lugar, ele está olhando para isso sem uma perspectiva religiosa prévia, sem uma perspectiva psicológica prévia. Ele vai simplesmente pegar estatísticas. E aí, dentre essas estatísticas, ele vai diferenciar dois grupos. Que é o grupo da população católica e o grupo da população protestante, em diferentes países. E ele vai comparar esses grupos de católicos, o grupo de protestantes, e vai ver por que que há diferença entre os dois grupos. E pela análise dos dados, ele vai descobrir que as populações protestantes, estamos falando do século XIX na Europa, elas tendiam a uma taxa de suicídio maior do que aquela encontrada nas populações católicas. Isso quer dizer que o catolicismo tem uma postura mais de sacralização da vida e o protestantismo menos? Não. O que ele, na pesquisa, conseguiu detectar é que os indivíduos nas comunidades católicas, que quando a gente está falando de Europa são comunidades mais tradicionais, até porque a reforma é um fenômeno mais recente, esses indivíduos eles vão ter um grau de integração na comunidade maior do que aquele encontrado nas comunidades protestantes. O protestantismo ele funda uma ética de trabalho diferente. A gente vai estudar isso quando a gente for falar de Max Weber. Ética protestante e o espírito do capitalista, outro livraço. E em algumas das teorias, em alguma das teologias protestantes, você ainda tem a questão da predestinação. Quando você estuda, por exemplo, as populações calvinistas. Então, essas comunidades, elas vão desenvolver um modo de trabalho próprio, que vai ter um impacto gigantesco no lugar das pessoas na comunidade, e esse desarranjo, essa falta de lugar, essa falta de ligação entre os indivíduos e a instituição família, a instituição comunidade, a instituição igreja, vai fazer com que a perda de sentido de vida no grupo de protestantes analisado na pesquisa dele fosse maior do que no grupo de católicos. E aí ele vai traçar a hipótese sociológica que é sociedades com integração social muito baixa levam à ideia de não pertencimento e ao sentimento de perda do sentido da vida. Então não é uma questão religiosa, mas a questão é que as comunidades mais tradicionais, elas acabam abraçando os seus integrantes de uma maneira na qual eles se sentem encaixados na comunidade. E se sentindo encaixados na comunidade, eles têm menos motivos para tirar a vida, ou eles têm mais razões para viver. Quer ver, a gente pode pensar esse fenômeno observando a sociedade brasileira. Se a gente olhar nos números, eu não sei esses números, até uma coisa que um exercício que a gente pode fazer mais adiante. Quais são as posições, quais são as populações que apresentam maiores taxas de suicídio? São homens, são mulheres, são católicos, protestantes, ateus, são heterossexuais, homossexuais, são brancos, são negros, são pardos. E aí a gente compara o resultado desses números com outros fatos sociais. Integração em comunidades religiosas, emprego e desemprego, estrutura familiar.
participação política, educação, alfabetização, para a gente entender, dentre os diferentes fatos sociais, quais são aqueles que são determinantes para a prática do suicídio. Vamos pensar em crime. Para ser mais específico, vamos pensar em tráfico de droga. Quais são as populações que estão mais propensas a traficar drogas ilícitas? Aí você levanta o perfil: cor, idade, estado civil, região onde vive, extrato de renda, raça, orientação sexual, posicionamento político, identidade religiosa. E com isso você consegue o quê? Mapear. Não sei se vocês viram, saiu há cerca de 2 semanas atrás o Anuário Estatístico Brasileiro a respeito da violência urbana. Eu vou mandar o link para vocês depois da aula. E ele tem esses dados no que diz respeito à prática de crimes. Quem são os condenados, cor, idade, raça, lugar do país onde vive. E aí a gente consegue o quê? Comparar indicadores. Ah, é a pobreza que causa o crime? Espera lá, vamos comparar a criminalidade entre as regiões ricas e pobres. Dentro do país, a gente encontra diferenças a respeito disso? Ah, mas e outros países mais pobres do que o nosso que têm taxas de criminalidade bem menores? Então vamos comparar os indicadores, os outros indicadores sociais desse país. É falta de religião, é falta de família, é falta de dinheiro, é falta de oportunidade, é desigualdade. Cada um desses fatores é um fato social. Cabe ao cientista social, ao invés de sair distribuindo palpite com base em posicionamento ideológico prévio, mapear informações e apresentar uma explicação baseada em número. Então, eu tenho essa população que tem uma incidência da prática do crime de tráfico de drogas maior, e ela vai ter uma inserção na sociedade menor, uma escolaridade menor, ela vai ter uma característica racial específica, ela vai ter um posicionamento geográfico específico, porque aí você consegue entender a causa do problema, e entendendo a causa do problema, você consegue propor soluções efetivas para o todo da sociedade, ou para a maior parte das pessoas. Isso não é um determinismo. Eu posso ter, dentro do grupo majoritariamente propenso ao suicídio, ou que majoritariamente tenham a incidência da prática do envolvimento de um crime, para cada indivíduo uma justificação específica. Um entrou por vingança, outro entrou pelo dinheiro, outro entrou por desencantamento, outro entrou por admirar a prática do crime, outro entrou por falta de opção, outro entrou porque é sociopata mesmo, é mau caráter. As determinações individuais, quando eu estou falando da análise de fato social, não interessa. O que interessa é o número. E o número em si, ele não tem significação política, ele não tem significação ideológica. E essas afirmações, nos tempos que a gente vive hoje, elas são até um tanto perigosas. Porque quando você olha para o número bruto e quando você olha para a situação econômica, social de um grupo de maneira bruta, de maneira seca, sem uma certa introdução ideológica, sem uma certa introdução politicamente correta, você tende até a ser interpretado como um posicionamento, como se estivesse portando ali um posicionamento discriminatório, um posicionamento violento,
Então, a dificuldade do método sociológico é justamente o quê? A objetividade. Por exemplo, um fato sabido. A população trans, ela tem um índice de suicídio bem maior do que a população hétero ou homo. Isso é número, isso é estatístico. Quais são os fatos sociais implicados nessa população que expliquem essa diferença? Aí tem a questão de inserção social, tem a questão de preconceito, tem a questão de inserção econômica, tem a questão de pertencimento à família, tem a questão de pertencimento a uma comunidade religiosa. Nenhuma dessas coisas determina. Você não pode, enquanto praticante do método sociológico, é falta de família, é falta de Deus, é tudo preconceito, é tudo vítima da sociedade. Não. Você precisa identificar, mapear os fatos sociais e, mapeando os fatos sociais, comparar com os outros grupos. Não tem uma resposta última. Toda resposta última, toda resposta determinista, ela tende a ser errada. Todo problema complexo, ele tem uma solução que é simples e errada. É uma frase que eu acho o máximo, porque é verdade. Sabe? Todo problema complexo tem uma solução simples e equivocada. Os problemas são multifatoriais. Os problemas complexos de uma sociedade têm diversas origens, e essas origens todas também são fatos sociais. Sabe, a gente falou aqui do suicídio, falou de algumas situações. Consumo de droga. É uma pesquisa mais difícil de fazer, porque como o consumo de droga é ilícito, você não consegue números fidedignos. Mas o consumo de droga é um fato social. Consumo de drogas, não vou dizer lícitas ou ilícitas, porque a ilicitude para a sociologia não importa. Mas o fato de que há pessoas na nossa sociedade dispostas a viverem ou passarem parte da vida embriagadas ou entorpecidas. Isso é um fato. Como eu entendo esse fato? De novo, eu vou olhar o grupo de usuários de uma determinada droga dentro do recorte populacional. São homens, são mulheres, são jovens, são velhos, são casados, são solteiros, são religiosos, não são religiosos? De qual religião? Tem inserção no mercado de trabalho? Não tem inserção no mercado de trabalho? Tem instrução formal? Não tem instrução formal? Tem estrutura familiar? Não tem estrutura familiar? E aí você consegue ver o que é a diferença entre os grupos. O que tem num grupo e o que não tem no outro. Todas as variáveis constantes, a tendência é que a variável que apresentar uma divergência é aquela que é influenciadora do problema. No suicídio, o que Durkheim encontrou? A incidência é maior entre solteiros, viúvos e divorciados. E o suicídio é maior entre pessoas sem filhos. Isso, de certa forma, explica, pelo menos na questão teológica, a diferença entre católicos e protestantes. Porque os católicos não admitiam, e não admitem até hoje, apesar dos fiéis já não levarem isso tão ao pé da letra, o divórcio. E também vê com bastante reservas a questão do planejamento familiar. Tudo bem que falar de planejamento familiar na Europa do século XIX, começo do século XX, era complicado. Mas mesmo o espaçamento das relações e o espaçamento do planejamento familiar era uma coisa que não era tão bem vista assim. Então, as comunidades católicas, e aí eu penso ali
naqueles países mediterrâneos, no sul da Itália, na Espanha, aquelas famílias grandes camponesas, o pessoal tomando vinho, o nono, a nona. Comunidades maiores, fechadas, integradas, onde a pessoa está inserida numa família, está inserida numa tradição. E que, por isso, possui vínculos sociais mais robustos. Diferentemente das comunidades protestantes, da época e do lugar, época maldita que a gente tem que ficar explicando a intenção cada vez que fala, para ninguém dizer que a gente está sendo preconceituoso, né? Mas, enfim, são os tempos que a gente vive, em que a confissão protestante permitia o divórcio e, com isso, permitia, e também ela implicava numa ética de trabalho, numa ética de espiritualidade mais individualista, e, com isso, implicava numa certa desagregação da comunidade, especialmente familiar, que era a diferença entre as duas comunidades no que dizia respeito ao suicídio. Quem vai fazer uma análise semelhante a isso, como eu já comentei com vocês, é o Max Weber, quando ele analisa a questão do desenvolvimento capitalista nos países protestantes e nos países católicos, na medida em que a menor integração social e uma abertura maior para a inovação dentro da comunidade fez com que florescesse a criatividade e a produtividade, fazendo com que os países protestantes se tornassem mais ricos do que os países católicos. Isso a gente vai estudar com mais detalhes aí nas próximas aulas. Mas o que importa aqui, até porque esses resultados são antigos, é a ideia do fato social. As comunidades se organizam e a organização da comunidade implica em fatos sociais. Esses fatos sociais nos obrigam. A instituição da família, por exemplo, a instituição do casamento, organiza quem que dorme com quem são os pais das crianças, quem que vai ter a responsabilidade de criá-las. Quais são as obrigações recíprocas entre pais e filhos? E você vivendo numa comunidade, você vai estar obrigado por essas instituições, gostando ou não. Concordando com elas ou não. Como se dá a organização da economia numa determinada comunidade? Como que se dá a transmissão das propriedades entre os indivíduos? Como é que se dão as trocas comerciais entre os indivíduos? Você pode ser revolucionário, você pode ser progressista, você pode ser conservador, você pode lutar para transformar a realidade da sociedade, mas para você transformar a realidade, você tem que entendê-la. Como as pessoas ficam ricas, como as pessoas ganham dinheiro, como as pessoas ficam pobres. São fatos sociais, a gente precisa reconhecer os fatos sociais. E esse conjunto de fatos sociais é aquilo que Durkheim chamava, e que nós chamamos de sociedade. E qual que é a ideia aqui? É que a sociedade ela é mais e mais importante do que a mera soma dos indivíduos. Assim como os motivos que levam alguém a se suicidar, ou a usar drogas, ou a praticar crimes, ou a torcer para um determinado time de futebol, ou a se associar a um clube, ou a praticar uma determinada religião. Os motivos individuais são importantes para o indivíduo. A sociedade ela vai ser entendida não a partir dos motivos individuais, mas vai ser entendida a partir das instituições. Cada uma de vocês tem um motivo que as trouxe para estudar direito, por exemplo.
que as trouxe ao curso de Direito, certo? Sonho de infância, oportunidade de carreira, indicação da família. Gostava de assistir filme de série americana de júri, quer ser advogado por causa que curtia o que via na TV. Gosta da profissão, herdou da família, o pai é advogado, a mãe é juíza, o irmão é promotor. Os motivos individuais não importam. A questão é que um percentual gigantesco da juventude brasileira que completa o ensino médio escolhe o caminho do curso de Direito. O Brasil talvez é o país, acho que junto dos Estados Unidos, que mais forma advogados proporcionalmente à população. Por quê? Por que a gente forma mais advogados do que os países da Europa, por exemplo? Por que a gente forma mais advogados do que o Japão? Por que a escolha do jovem brasileiro que gosta de humanidades é direito e não história? É direito e não sociologia, é direito e não música, é direito e não matemática. Então, essa comunidade, esse todo de indivíduos que faz escolhas, e essas escolhas, enquanto fatos sociais, elas estão integradas. A comunidade é mais do que os indivíduos. A comunidade existe de maneira autônoma, ela tem uma lógica que é maior e que é diferente daquela das pessoas que dela fazem parte. É uma entidade coletiva com características próprias. E não só isso, é uma entidade com capacidade coercitiva. Vocês sabem o que é coerção, né? Sim? Sim. Ok. A sociedade tem capacidade coercitiva. As pessoas tendem a cumprir as normas da sociedade. As pessoas tendem a cumprir as normas sociais. Tendem a cumprir o horário no trabalho. Tendem a pagar suas dívidas, a cumprir os seus contratos. Tendem a respeitar os seus pais, a respeitar os seus filhos. Porque há um preço social a ser pago pelo descumprimento das normas, pelo enfrentamento dos fatos sociais. A transformação da sociedade, ela sempre vem com um preço. Por quê? Porque a sociedade é um ente autônomo e diferente dos indivíduos que a compõem. Como que eu enxergo que eu estou diante de um fato social? Quando uma realidade, numa determinada sociedade, pode fazer com que eu sofra consequências, tanto no campo moral quanto no campo pessoal, e, finalmente, vamos entrar no nosso assunto principal da noite, obviamente, no campo jurídico. É aquilo que em psicanálise se chama de superego. Aquilo que está acima de mim. O elemento da autoridade que advém do fato de que a gente vive com outras pessoas. E vivendo com outras pessoas, o convívio entre duas pessoas faz com que surjam regras. O Durkheim entendia que a vida em sociedade, ela tende e ela tem por função a produção da solidariedade entre as pessoas. Porque uma sociedade equilibrada, uma sociedade normal, é uma sociedade onde as pessoas, exercendo seus papéis sociais, exercendo as suas funções, contribuem umas com as outras para que todas vivam bem, para que todas vivam em paz, para que todos vivam vidas felizes, vidas significativas.
Só que aqui a coisa se torna um pouquinho mais complicada, um pouquinho complexa também. Porque existem tipos diferentes de solidariedade. A gente tem a chamada solidariedade mecânica e a gente tem a chamada solidariedade orgânica. Eu acho que eu já perguntei isso para vocês. Quem aqui é do interior ou veio do interior? Perguntei, não foi? Acho que na primeira aula? Ou foi para outra turma? Não me lembro. Perguntou, aham. Aham, é isso. Foi com vocês mesmo. As sociedades mais tradicionais, as sociedades rurais, e até que a gente volta mais um pouquinho na história, ou pelo menos na história do desenvolvimento das sociedades, as sociedades tribais, elas têm um tipo de solidariedade que é mecânica. Que é a solidariedade dos indivíduos que estão numa sociedade que tem instituições já estabelecidas por um longo período de tempo. Então, vou trazer de novo, né, para aqueles que aí têm uma experiência de vida em cidade pequena, em interior, que tem parente em cidadezinha, que vive do campo, que vive da terra, ou que tem pessoas próximas que vivem disso. A vida das comunidades rurais, ela é uma vida de repetição. A comunidade vive ao redor da produção agrária. Então você tem o tempo do plantio, você tem o tempo da colheita, você tem a festa do plantio, você tem a festa da colheita. As festas religiosas correspondem aos períodos de produção. A interação entre os indivíduos naquela comunidade, ela vai estar estabelecida de acordo com o lugar que eles ocupam na família, que eles ocupam no sistema produtivo e no sistema social. Então, você vai ter o fazendeiro e os seus filhos, o comerciante e os seus filhos, o prestador de serviço e seus filhos. E essas pessoas se reúnem, se conhecem, se encontram, se casam. Tem até aquela coisa que é bem marcada de cidadezinha de interior, de cidade rural, que é o pessoal que no fim de semana vai para a praça. Fica caminhando, se olham, se conversam, se conhecem. Todo mundo já sabe quem é todo mundo, mas mesmo assim tem aquele jogo de paquera, de sedução. Que família que serve para qual família, que grupo que serve para que grupo. E nisso se formam as famílias e nascem os filhos que vão estar inseridos na mesma realidade, que vão estar inseridos na mesma realidade, que vão estar inseridos na mesma realidade. Então aquela sociedade ela tem uma solidariedade que é mecânica. Por quê? Porque ela se repete sozinha. Geração depois de geração, realizando os mesmos trabalhos, realizando a mesma colheita, participando das mesmas festas. Aí tem a festa do padroeiro, aí tem a festa da colheita, aí tem o aniversário da cidade, aí tem a celebração da Semana Santa, aí se reúne todo mundo na igreja. O Ocidente, por milênios, foi inteiro assim. E esse modo de vida, ele permanece nas comunidades menores. A comunidade moderna, a comunidade industrial e pós-industrial, ela não tem esse caráter de solidariedade mecânica. Por que ela não tem? Primeiro, porque esse tempo mítico ele é quebrado, porque a economia e a vida das pessoas não depende da repetição da lavoura, da colheita e do plantio. O tempo da indústria, o tempo do comércio, o tempo do serviço é outro. A velocidade da vida é outra. Além disso, a partir principalmente do advento da industrialização, a quantidade de pessoas reunidas em um centro urbano era uma coisa impensável para o mundo antigo, para o mundo rural, para o mundo dessa solidariedade de tradição.
É impossível quando você está aí com a tua família, 1, 2 gerações numa grande cidade, morando num terreno pequeno, num apartamento, cercado de milhares de pessoas que você não conhece, que você mantenha o mesmo ritmo de casamento, de família, de religião. Ou que você mantenha a mesma especialização do trabalho. O filho do ferreiro é ferreiro, o filho do quitandeiro é quitandeiro, o filho do fazendeiro é fazendeiro. O filho do padre, não, pera, né? A solidariedade nas comunidades modernas, na comunidade moderna e depois na sociedade contemporânea, ela não é mecânica, ela é orgânica. Porque você não tem uma identificação propriamente da comunidade, mas você tem uma complementariedade. Peraí, eu vou só procurar aqui. Eu vou mandar um link aqui para vocês no grupo depois. Vocês vão entender o que é solidariedade orgânica. Vou mandar no WhatsApp, peraí. Cadê o grupo? Cadê o grupo? Gestão. Cadê sociologia aqui? Esse vídeo se chama Eu, o Lápis, do Milton Friedman. E ele fala da complexidade da produção de um único lápis. Aí ele vai falar, não, esse lápis aqui, a madeira veio das florestas tropicais, o grafite foi retirado em Minas, na África, ele foi pintado com uma tinta que veio de não sei onde, por um operário que veio de também não sei da onde, a cola que foi feita foi retirada das seringueiras lá na sei lá onde também. Então, pessoas que não se conhecem, pessoas que não têm interação, pessoas que não têm nada em comum, que não professam a mesma religião, que não têm os mesmos costumes, mas que dependem uma da outra por causa da especialização do trabalho. Você não tem um sentimento de pertencimento tão grande na sociedade moderna, na sociedade contemporânea. Mas você tem o quê? Uma codependência muito grande do trabalho do outro. Para eu estar aqui nessa noite conversando com vocês, eu dependo de que alguém, em algum lugar da China, ou do Vietnã, ou do Sudeste Asiático, que tenha produzido o computador que eu estou usando, a webcam que eu estou usando, o vidro que faz a câmera da webcam e a tela, provavelmente veio de alguma mina de areia, de algum lugar. O material que faz a placa do computador também foi extraído de uma mina de um outro país. O cobre que forma os circuitos do computador provavelmente veio do Chile ou da Argentina. Isso foi montado por um operário em Manaus, foi entregue para mim, foi entregue por um caminhoneiro, comercializado por uma loja. Para funcionar, eu tenho energia elétrica, que é produzida por alguém que represou uma represa ou no Iguaçu ou em algum outro rio, por alguém que produziu um cabo de fibra ótica que chega até o meu computador. Enfim, imagina a quantidade de pessoas que a gente não faz a menor ideia de quem sejam, e que estão envolvidas nessa nossa aula de hoje. Isso é solidariedade orgânica. A nossa ação no mundo é complementar a vida das outras pessoas de maneira que a gente nem imagina. E nós dependemos das outras pessoas com uma forma e com uma intensidade que para nós é completamente fora de mensuração. Então assistam o vídeo,
Eu não vou transmitir porque normalmente vídeo passado pelo Meet ele perde o áudio. Eu vou até tentar, peraí. Vou até tentar, vai que dá certo. Vocês conseguem ouvir? Não. Não dá para ouvir, né? Ele não transmite som, não sei porquê, mas ele nunca diz que transmite, que funciona, mas nunca funciona. Eu tô ouvindo, vocês não. Então, com vocês, Milton Friedman, um dos grandes economistas do século XX, fundador da escola austríaca. Vocês provavelmente vão ouvir falar dele. Vocês têm ou vão ter disciplina de economia? Vocês têm disciplina de economia? Já tivemos no semestre passado. Então, acho que vocês passaram pelo Friedman, provavelmente. Ou não, mas... Enfim, é um dos grandes economistas do século XX e fundador da escola liberal, da escola chamada austríaca de pensamento econômico. Enfim, assistam depois, o link está lá no grupo do WhatsApp. E é um exemplo perfeitamente bem acabado do que o nosso autor, do que o Durkheim entendia sobre o que é uma sociedade orgânica. Repetiu? Não. Então, a sociedade orgânica, uma sociedade mais tradicional, ela vai ter como fato social uma norma jurídica. Então, se você pensa em países que têm comunidades mais fechadas, países que têm uma forma de vida mais antiga, países mais rurais, países menos abertos à globalização e ao mundo exterior, ele vai ter um direito extremamente conservador, no sentido de que a norma social, a norma jurídica, serve para proteger o quê? A coesão da sociedade. Somos assim, assim vivemos, assim trabalhamos e vamos continuar desta forma. Já as sociedades mais abertas, as sociedades que têm uma característica mais orgânica, elas vão ter uma norma jurídica que vai ter por objetivo não a preservação das tradições, mas a preservação da flexibilidade. Porque se eu tenho codependência econômica, e eu tenho uma individualização maior das ações na sociedade, eu preciso proteger essa individualização, porque é dela que vem a criatividade que faz com que surjam novos produtos, novos serviços, novas ideias. Uma sociedade fomenta a inovação, a outra sociedade fomenta a repetição. Já viram esse conflito entre tradicionalismo e modernização no direito? Já viram isso acontecer? A lei vai proteger a família ou as formas diferentes de família? A lei vai proteger a tradição ou a modernidade? A lei vai ser progressista ou a lei vai ser conservadora? É um problema atual? Ou até que ponto o direito ele vai ser preservacional, tradicional, ou mesmo reacionário, ou seja, que reage contra as mudanças, para preservar fatos sociais vigentes? Ou o direito vai se abrir às transformações para permitir que os fatos sociais mudem? Para permitir o surgimento de novos fatos sociais?
Essa é a grande questão, a primeira das grandes questões que o pensamento do Durkheim nos traz. Qual é o mecanismo de solidariedade na nossa sociedade? Nós vivemos uma sociedade de solidariedade mecânica, a gente visa a preservação das tradições e costumes. Nós temos, principalmente na nossa sociedade urbana, na nossa sociedade aberta, na nossa sociedade que se acredita moderna, costumes e tradições a serem preservados? Ou nós conseguimos nos transformar numa sociedade aberta, numa sociedade de solidariedade orgânica? E conseguimos, com isso, tutelar a flexibilidade e a liberdade e não a repetição. Uma questão. Tudo isso para a gente entrar na discussão a respeito do lugar que o direito tem enquanto fato social. Porque sim, o direito é um fato social. Ele tem uma existência que é independente da vontade dos indivíduos, ele está presente em todas as comunidades e ele coage, ele tem cogência. Então, o direito ele vai ter a primeira função de orientar os indivíduos conforme as regras de solidariedade de uma comunidade. Então, os pais pai e mãe são obrigados a sustentar os seus filhos. E quando não sustentam, eles podem ser obrigados a prestar alimentos, eles podem ser processados por abandono material e por abandono emocional também. Os filhos são obrigados a prestar cuidados aos pais da mesma forma. E quando essa norma de solidariedade não é observada, a norma jurídica vai intervir. Os indivíduos dentro da nossa comunidade são obrigados a respeitar o patrimônio alheio. E quando não o fazem, eles vão ser punidos pela desaprovação social, pelo desrespeito e pela lei, pela aplicação do Código Penal. Então, o direito ele vai ter essa função pedagógica, porque ele vai dizer para o indivíduo o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que se espera e o que não se espera dele na sociedade. Vocês já repararam que o Código Penal não traz nenhuma proibição? Ele não diz não furtar. Ele não diz não matar. Ele vai tarifar o fato social do crime. Ele vai colocar a consequência para o fato social do crime. Ele vai dizer: praticar furto, 2 a 8 anos. Praticar roubo, matar alguém, vai qualificar. Mas ele não vai dizer não faça. É uma norma de orientação. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que a Constituição diz? São todos livres para fazer e deixarem de fazer tudo aquilo que não desobedecer às leis. Princípio da liberdade. Então, o direito, nesse aspecto, ele é um instrumento de controle, porque ele mostra para a comunidade quais são as normas sociais vigentes, quais são os fatos sociais relevantes. A propriedade é um fato social relevante, a liberdade é um fato social relevante, a família é um fato social relevante, o trabalho é um fato social relevante, o sexo e, consequentemente, as relações conjugais são fatos sociais relevantes. Então, ele vai normatizar os fatos sociais relevantes para que os indivíduos saibam o que podem e o que não podem fazer. E saibam também qual que é a medida da desaprovação que eles vão receber quando eles não vivem de acordo com a vontade daquela sociedade. Ficou claro isso?
Ficou? Respondam para mim, para não pensar que estou Sim. falando sozinho. Sim. Valeu, gente. Obrigado. Sabe, então não é uma mera imposição do poder. O direito não é simplesmente uma aplicação da soberania ou uma aplicação da vontade daqueles que têm a caneta e a força física para fazer com que as leis vigorem. A gente está num registro aqui diferente daquele dos contratualistas. De que o homem é um monstro e por isso o direito é um monstro ainda maior, porque por meio do Estado você controla os monstrinhos, é o monstrão que controla os monstrinhos. Não. A comunidade tem existência autônoma e o direito, ele é uma expressão dessa consciência autônoma. Esses fatos sociais repetidos no tempo se tornam instituições e essas instituições têm normas. Se você passa a conviver com uma pessoa por muito tempo, esse convívio não ganha normas? Vocês aí têm um namorado, um marido. Na medida em que vocês convivem com essa pessoa, o relacionamento ele não vai adquirindo normas? Tem o dia de se encontrar, tem quem leva o lixo, tem quem faz o almoço no domingo, tem quem escolhe o filme, tem quem abre a porta do carro, tem quem busca o bebê à noite. Tem quando pode sair sozinho, com quem pode sair sozinho, se pode, se não pode. Isso, no convívio de dois não surgem normas, no convívio de pessoas não surgem normas. No teu convívio com a tua mãe, com o teu pai, na escola, na faculdade não surgem normas. No trabalho, né? No trabalho. Essas normas, enquanto fatos sociais, elas vão ser transformadas em instrumento legal. E da perspectiva sociológica, o direito enquanto fato social, ele interessa nesse ponto. Quando que o fato social ganha relevância a ponto de ser positivado em lei? E aí também vai ter importância, porque na medida em que a lei não é cumprida, a gente enxerga enquanto análise sociológica o quê? De que há uma inadequação da norma ao fato social. E aí essa inadequação é grave ou não é grave? Eu vou comparar grupos, vou comparar famílias, vou comparar grupos sociais, classes econômicas, para entender onde há inadequação. Qual que é o grupo social que não presta alimentos e apoio aos filhos? Qual que é o grupo social ou os grupos sociais que não se atentam ou não respeitam as regras de fidelidade do casamento? Qual é o grupo social que não respeita ou não atende às normas trabalhistas? Sem o preconceito do dizer tá certo ou tá errado. Às vezes o direito tá atualizado. A gente tinha aí, até poucos anos atrás, o adultério como crime. A gente acabou de passar por uma reforma trabalhista, porque o home office, que hoje está tão em voga, não tinha previsão legal. Aí você tinha juízes que entendiam que todo o período que o trabalhador estava em casa, ele estava em disponibilidade e ganhando hora extra. Então, o direito, enquanto normatiza o fato social, enquanto ele corresponde às normas de solidariedade de uma determinada comunidade, ele vai servir para produzir a solidariedade. Quando você tem a violação sistemática do direito, você encontra o quê? O sintoma de que há tensão e que há desequilíbrio numa sociedade. Aí você olha as taxas de crime do Brasil. 60 mil homicídios por ano.
Opa, o que está causando tanta morte no Brasil? É a desigualdade? É falta de Deus? É falta de família? É falta de punição? É falta de perseguição por parte do Estado? É falta de emprego? É falta de perspectiva? É consumismo? É falta de regulação do mercado de droga? Algo está errado. Aí você compara. Eu tenho uma cidade no Brasil que tem 0,2% de homicídios por mil. Eu tenho cidades no Brasil com 80 homicídios por mil. 80 por 10 mil, desculpa, 80 por mil é muita gente, até para um lugar muito violento. 80 por 10 mil. O que muda? Assim, constante o homicídio. O que muda entre essas duas comunidades? Aí eu vou olhar. Renda, educação, raça, sexo, idade, perspectiva econômica, perspectiva de vida, pertencimento à comunidade, pertencimento a uma religião. A qual religião? Não para dizer, é falta disso, é falta daquilo, mas para entender o quadro como um todo. É a desigualdade social que causa o crime? É a falta de punição? O que é? A gente não vai ter uma resposta última, mas a gente vai ter o quê? Causas. Por algum motivo, a solução dos conflitos numa determinada comunidade é feita não por meio do diálogo e não por meio das instituições jurídicas, mas por meio da violência e por meio da força. Por quê? Para que o direito se adeque ao fato social. E nessa questão do fato social, a gente tem aí um papel, um instrumento que é muito forte, que é a sanção, a punição. Qual que é a relação entre sonegar imposto e passar 2 anos preso num prédio do governo? Nenhuma. Logicamente falando. Mas a sanção, a punição, ela vai ter um caráter pedagógico, porque ela reafirma a vigência da norma social. Quando as pessoas cometem crimes e por esses crimes vão presas, quando as pessoas cometem ilícitos civis e por esses ilícitos são condenadas a indenizar ou a prestar alimentos ou a prestar obrigações, você está socialmente reafirmando o valor daquela norma de solidariedade na comunidade. Quando eu prendo o ladrão, quando eu prendo o autor de roubo ou de furto, eu estou reafirmando para a comunidade que não é para roubar ou para furtar, que a propriedade é um fato social importante. Quando o homicida responde perante o júri e é condenado e preso, eu estou reafirmando que a vida humana ela tem um valor perante aquela sociedade. E a sanção, ela também vai ter o papel de reequilibrar a sociedade. Aquele que tirou de outro tem que dar. Aquele que tirou a vida de outro vai perder parte da vida preso. Aquele que socialmente se comporta mal não está apto para o convívio em vida em sociedade. Então vai ser preso para ser reeducado.
Então, a gente tem esses dois caráteres no direito, essas duas características no direito, que são, ele é expiatório e ele é confirmatório. Ele reconfirma a vigência das normas sociais e, ao mesmo tempo, expiação, né? Não no sentido de espiar, de olhar, né? Mas tipo o bode expiatório, que é aquele que leva as culpas. Ele restaura o equilíbrio porque ele faz com que os violadores da norma social entreguem algo, tempo, vida, liberdade, recursos econômicos, como pagamento, como punição pela violação da harmonia na sociedade. E aí a gente também vai ter a sanção como sintoma da mudança do fato social. Que são aquelas leis que simplesmente caem em desuso. O adultério deixou de ser crime. Ele deixou de ser crime porque na sociedade ele deixou de ser tão rejeitado a ponto das pessoas e do próprio Ministério Público e dos indivíduos nas ações penais privadas não promoverem ações penais por esse motivo. Essa discussão que a gente vai ver agora no Supremo a respeito do porte de drogas para uso pessoal. A gente já viu uma evolução do direito nesse sentido. Lembrando para vocês que evolução não é melhora, tá? Evolução é adaptabilidade e mudança. A gente vê um caminhar do direito nesse sentido, porque na prática a gente já não vê o oferecimento de ações penais contra essas pessoas que escolhem essa conduta. Ela é antissocial, ela segue antissocial, porque ela está prevista na lei, mas a gente não tem a reprovação social, pelo menos não na intensidade que existia antigamente. Tudo isso para dizer que para o Durkheim, né, para o nosso autor, o direito ele vai ser resultado das normas sociais. E a repetição constante no tempo das normas sociais faz com que daí surja o direito. E faz com que daí surja a solidariedade e surja a coesão. E lembrem-se que solidariedade e coesão são os objetivos do nosso autor quando ele estabelece os métodos, a metodologia as normas do método sociológico, perdão, me fugiu o termo. Eu e minha memória de peixe. Tá? Bom, gente, em linhas gerais, essa é a teoria e esse é o pensamento de Émile Durkheim. E é óbvio, né, que depois de eu apresentar a teoria do autor nos seus próprios termos, e eu estou aqui 1h30 apresentando alguns conceitos do pensamento de Durkheim, eu espero que vocês aprofundem isso lendo as obras que eu enviei, não porque eu vou cobrar em prova, não porque eu vou exigir de vocês, mas porque é o certo a se fazer, porque os livros são bons e porque vocês vão aprender com eles. Certo. Certo? Mas eu acho que cabe a nós criticar um pouquinho alguns desses conceitos. Sim. Certo? E é o que nós vamos fazer daqui até o final da aula. Em primeiro lugar, coesão social. O objetivo da sociedade e o objetivo da comunidade é simplesmente ter harmonia e ter solidariedade? Onde é que fica a questão, por exemplo, da desigualdade? Então, se eu tenho coesão entre os indivíduos, cada um exercendo o seu papel como um fato social, sistema produtivo, os patrões, relação de patrão e empregado, relação de homem e mulher, relação das maiorias com as minorias. Se eu consigo construir uma sociedade coesa a partir das injustiças, como é que fica o lugar do injustiçado? Obviamente que o papel do método sociológico não é revolucionário, ele não é o de observar a sociedade visando a sua transformação, mas de compreendê-la. Mas
a aplicação da teoria do Durkheim, ela guarda muito espaço para uma aceitação da desigualdade, para uma aceitação da violação daquilo que seria direitos de diversidade. Você tem uma ênfase muito grande no papel da coletividade que existe como um todo, e um olhar muito pequeno e um olhar muito reduzido para aquilo que é do indivíduo. Então você integrante de um grupo, você é integrante de um determinado grupo social. Você é homem ou é mulher, você é branco ou é negro, você é rico ou é pobre. Logo, socialmente, você está dentro do indicador de tal problema. Espera lá, mas o que me trouxe esse problema? Quais são os meus motivos pessoais? Quais são as minhas intencionalidades? Quais são as minhas peculiaridades? O método sociológico nessa escola e nessa metodologia, ele acaba deixando de lado a subjetividade. Quando deixa de lado a subjetividade, é uma avenida gigantesca para a consagração de desigualdades. Não que a desigualdade em si seja um problema, mas a solidificação no sentido de que você não pode ter alterações sociais. E o principal, que é a questão da diversidade. Né? O conflito é um fato social. A diversidade é um fato social. A própria coesão das sociedades, ela se dá muito mais numa dinâmica do que propriamente como um fato consumado, uma sociedade eternamente equilibrada. Mesmo a sociedade pequena do interior, mesmo a sociedade tribal, ela vai ser movida por conflito e por diferença. E isso vai se refletir na visão da metodologia sociológica do Durkheim sobre o direito. Os indivíduos determinam a sociedade tanto quanto são determinados. Ninguém está determinado por estar inserido em um lugar, em um papel social, a cumprir uma determinada função. Obviamente que a realidade social, ela indica tendências. Que a pessoa que está em um grupo de risco tende a correr riscos. Que a pessoa que está num grupo de privilégios tende a preservar privilégios. Mas os fatores individuais, eles são tão importantes e tão determinantes quanto os fatores sociais. Um indivíduo sozinho pode ter uma ideia, criar riqueza e mudar a realidade de uma comunidade inteira. Então, os indivíduos, eles determinam a sociedade tanto quanto são determinados. Nós não somos simplesmente joguetes na mão dos fatos sociais. E principalmente no que diz respeito às normas jurídicas, isso é uma coisa a ser pensada. Porque assim como os fatos sociais, eles vão determinar e ter implicações jurídicos, os detentores do poder e os autores da lei vão fazer uso do direito para alterar os fatos sociais. A gente tem uma Constituição que ela é essencialmente programática. A gente tem uma Constituição que é dirigista. A gente falou disso um bocado na aula passada, estudando positivismo. Então, da mesma forma que as mudanças sociais no Brasil, ou em qualquer país, vão determinar a legislação, a vontade dos legisladores e principalmente das pessoas que de fato exercem poder acima dos legisladores, vão determinar fatos sociais. Vão determinar hábitos.
A estrutura da família ela é tão determinada pelo costume quanto pelo direito. As regras de trabalho elas são tão determinadas pela sociedade quanto pelo Estado. Não foi um costume de fato social que criou o 13º. Não foi um costume de fato social que criou a Previdência. Que criminalizou a sonegação de impostos. Assim, entendam uma coisa. A desigualdade, ela é o fato humano por natureza, porque cada indivíduo é diferente. A igualdade que é construída juridicamente. A miséria é a condição humana. Todo mundo nasce careca, pelado e sem dente. Sem saber andar. Verdade. Uhum. A miséria é a condição humana essencial, porque tudo que existe foi construído pela mente do homem. O que a gente tem? A selva e aquilo que a gente traz da barriga da nossa mãe, que é nada. Então a miséria é a condição humana essencial. A riqueza que é construída. Então o direito, ele também vai dirigir o fato social, ele não vai ser inerte e vai simplesmente receber a influência dos fatos sociais. Obviamente que eu, enquanto sociólogo, olhando para a sociedade, eu tenho, sim, e o Durkheim está certo nessa questão metodológica, que é isolar o fato social. Mas eu não posso entender que o fato social em si, por ter a sociedade uma existência autônoma, uma existência diferente da dos indivíduos que a integram, entender que o fato social sozinho reina sobre as realidades sociais, ou que ele determina a si mesmo. Um indivíduo investido de poder altera os fatos sociais. Um grupo social sozinho, quando investido de poder e de autoridade, a autoridade ela vai ter várias naturezas, e a gente vai estudar isso quando for estudar Weber, ele vai ter o poder de alterar os fatos sociais. Então eu acho que assim, o método sociológico, da forma apresentada pelo autor, ele tem méritos gigantescos, muito maiores do que o do Comte, que a gente estudou na aula passada. Essa ferramenta da análise da sociedade por um prisma de fatos e instituições, e não ideologias e pessoas, ela é muito útil. Ela é muito útil quando a gente vai ler uma conjuntura política, porque a gente tende a personalizar as discussões, e a gente, para conseguir entender o mundo, até para mudar ele para aquilo que a gente quer que ele se transforme, a gente precisa entender as forças em jogo. Então tem crime. Tem crime. Por que tem crime? Qual é o grupo social que está praticando o crime? Está praticando qual crime? Quem são essas pessoas? Por que nos outros grupos sociais não há uma incidência de crime tão grande? Qual que é a diferença? Por que uma cidade numa região tem uma taxa de homicídio 30, 40, até 100 vezes maior do que outra? O que um lugar tem e o outro não? Por que o Brasil... o Brasil é pobre e é violento. O Paraguai é mais pobre, é muito menos violento. E daí? É a pobreza? Ou é só a pobreza? Enfim, é uma metodologia muito útil, porque na diferença entre diferentes grupos sociais, identificando os fatos de acordo com os grupos sociais, e nisso ignorando as perspectivas individuais, que nós entendemos o que é um fato social. E nós entendendo os fatos sociais, entendemos o direito, porque o direito é um fato social.
Por que o direito protege a propriedade? Por que o direito protege a vida? Por que o direito protege a criança? Por que o direito protege o idoso? Por que o direito protege os contratos? Porque essas são as normas da nossa solidariedade social. Nós somos uma sociedade originalmente tradicional, que está se transformando numa sociedade orgânica. Então, a gente está saindo de um modelo de solidariedade mecânica para criar um modelo de sociedade orgânica, numa fase de transição, nós, enquanto sociedade, passando por uma situação de êxodo rural, que é recente historicamente. E eu perguntei para vocês, né, quem tem família que veio do campo? Eu acho que quase todo mundo levantou a mão. Que tem pais ou avós que vieram de cidades pequenas ou de comunidades rurais. E essa passagem é a passagem da criação de novos fatos sociais. De novos atores, de novas realidades. E essa passagem ela vai ter o surgimento das suas novas instituições, das suas novas verdades, das suas novas realidades. O direito, para ser direito com D maiúsculo, ele reflete isso. Mas o direito, para ser direito com D maiúsculo, ele não só reflete isso como um mero joguete do jogo da sociedade. Senão, sei lá, as milícias são um fato social, o crime organizado é um fato social. Então a gente tem que normatizar eles. Não. Às vezes o direito ele deve se dirigir contra os fatos sociais para construir fatos que são aqueles desejados pela comunidade. E esse desejo da comunidade em si, ele só vai ser atingido por meio da manifestação individual de cada cidadão e não por meio de uma análise da sociedade como um todo. E aí a sociologia, a próxima etapa dela, e aí a gente vai entrar já do pensamento do Weber, que é o que a gente vai estudar na semana que vem, ela vai se voltar não para o estudo do fato social como fato social, mas como que os indivíduos, enquanto tais, a Tayane, a Isabela, a Franciele, a Gabriela, a Andréia, a Cláudia, a Fabiola, eu, é que são os nomes que estão aparecendo na minha tela. Cadê aqui? Deixa eu ver o nome dos outros. A Cláudia, a Andréia. Se eu não falei o nome de alguém, desculpa, é que embaralhou aqui. Eu não consigo ver todos os quadradinhos por causa da tela compartilhada. Mas como que cada um de nós, enquanto indivíduo, nos fazemos representar dentro das coletividades. Afinal de contas, uma coletividade ela é mais do que um indivíduo? Ela existe sozinha? Existe a vontade da classe, da turma de vocês, sem a presença de vocês? Não. Oi? Mas, ou existe como algo maior do que a vontade de vocês? O conjunto é maior do que as partes? Essa discussão é a discussão que vai separar, por exemplo, a sociologia do Weber e do Durkheim da sociologia do Marx. A classe social determina o que a gente é, a raça determina o que a gente é, o sexo determina o que a gente é. Ou nós, enquanto indivíduos, moldamos essas realidades coletivas. Sim. Essa é a discussão da próxima aula. Oi, André, fala. Não, só concordando com o professor só, da aula. Na verdade, vocês estão concordando com Max Weber. Isso mesmo. eu nesse momento aqui que eu estou apresentando a perspectiva dos autores, eu estou evitando ao máximo dar a minha posição pessoal a respeito desses problemas. Uhum. Eu vou ter bastante tempo para dar opinião pessoal quando a gente entrar na análise sociológica dos problemas do direito. Uhum. Mas eu acho que não me cabe agora, enquanto o professor que está apresentando a perspectiva do autor, apresentar outra coisa que não a perspectiva. Essas críticas que eu estou apresentando são as críticas que os sociólogos fazem à obra dos autores. A mesma coisa que eu fiz na aula passada, quando eu apresentei a teoria do positivismo. Tá certo? Certo. Então tá.
Pessoal, quanto ao conteúdo que eu tinha para apresentar, era esse, né? Então, como eu fiz na semana passada, a gente encerra por aqui e fica aí como sugestão de atividade para o resto do tempo da aula a leitura do primeiro capítulo do livro que eu enviei para vocês lá no grupo. Cadê aqui o grupo? As regras do método sociológico do Emile Durkheim. Leiam o primeiro capítulo. Fica aí como tarefa para vocês, para a gente completar a nossa aula de hoje, tá? Eu vou encerrar a gravação daqui a pouquinho, e assim que eu tiver o vídeo processado, porque demora normalmente até um dia para o Google me mandar o vídeo processado, eu vou compartilhá-lo no YouTube, que nem eu fiz com o anterior, e deixar no grupo, para que vocês possam acessar e retornar esse material aí quando for necessário. Tá legal? Ok. Certo. Ok. Então, pessoal, eu agradeço a todas aí pela participação, pela presença. Desejo a todas uma boa noite e a gente se vê de novo na segunda-feira que vem. Aí o Max Weber, provavelmente eu vou tomar 2 aulas para a gente tratar. Certo. Tá bom? Porque tem 2 temas. Tem o tema da autoridade e tem o tema dos tipos sociais. E cada um deles vai me tomar aí 1h30 de fala. E eu não vou ficar 3 horas falando de teoria com vocês à distância, porque ninguém aguenta. Certo? Ok. Beleza, Certo. então, gente. Eu tô parando a gravação aqui. Tá, ok. E Obrigada. agradeço